Olá, então vamos falar aqui sobre os ácidos, as bases, sais, os óxidos e indicadores, ok? Então vamos lá. Ácidos, segundo Arrhenius, é toda substância que em água sofre ionização e produz íons H+, ok? Então esses ácidos nós encontramos em limão, em refrigerante, nas ácidos que tem sabor azedo. Quando o leite azeda é porque ele formou um ácido. Enfim, na bateria do carro tem ácido. A formiga, aquela mordida da formiga, ela arde porque ela rompe a pele e injeta, no caso, um ácido que faz arder. Então o ácido está presente em bastantes lugares aí da nossa vida. Esse é o cientista Arrhenius, né, que foi o cientista que estudou essa questão dos ácidos, das bases. Então aqui alguns exemplos sobre ácidos, né? Então, ácido inorgânico começa com H aqui, ó, HCl, H2SO4, HCN, HF. Lembrando que sempre respeitando as regras lá das ligações químicas, tá ok? Então, os ácidos começam com H, tá ok? Isso dos ácidos inorgânicos. Agora das bases. Então, as bases de Arrhenius são compostos que em solução aquosa liberam íons OH-, tá? Esse aqui é o menos. Então, íons OH- como o único tipo de ânion, né? Então, exemplos aí de bases aí que nós temos, ó, sabão em pó, detergente, o cal, aquele cal que é utilizado em construção civil, lei de magnésio, que é para quem tem problema no estômago, soda cáustica, geralmente fazer sabão, né? O nosso sabão aqui, água de lavanderia, ou seja, diversos produtos que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, que são bases, ok? Então, aqui alguns exemplos de bases. Então, NaOH, CaOH2, AlOH3, PbOH4, tá ok? Então, em solução aquosa, que no caso, quando estão misturados com água, eles formam, então, no caso, íon sódio, no caso, que é o íon positivo, né? E os ânions, que são o OH-, tá ok? Então, isso daqui é a reação de dissociação, tá ok? Eu tenho a base, quando misturado em água, elas ficam, no caso, separam em positivo e negativo. Lembrando que nas fórmulas químicas aqui, eu tenho primeiro os positivos e depois os negativos. Então, primeiro positivo e depois os negativos. Lembrando que as bases, elas estão ligadas ali geralmente com elementos da família 1A, 2A e 3A, dos metais, tá? Não só da família 1A, 2A e 3A, mas também outros metais ali. Então, as bases geralmente é o OH ligado a um metal, beleza? E os ácidos ali, o hidrogênio ligado ali a algum elemento da família 4, 5, 6 ou 7A, beleza? Aqui nas bases nós não podemos esquecer que no caso dos ácidos começam com H, das bases elas vão terminar com OH, beleza? Então aqui todas as bases aqui no caso aqui estão terminando com OH, tranquilo? Então vamos lá. Uma reação entre ácido e uma base, ou uma base e um ácido, né, ele vai formar sempre sal e água. Então a reação entre uma base e um ácido forma sal e água. Isso se chama reação de neutralização, tá? Quando eu tenho uma base e um ácido, então lá eles vão se neutralizando até chegar ao pH 7, lá que é o pH neutro, né? Então, ou seja, isso é uma reação de neutralização. Quando eu pego, então isso é uma reação de neutralização. Quando eu misturo um ácido e uma base, então no caso a base aqui e o ácido, ele vai formar sal e água. Como que ocorre isso, né? Então, lembrando que eu tenho o primeiro positivo e depois o negativo. Primeiro positivo e depois o negativo. Então, primeiro positivo, negativo. Positivo, negativo. Então, o positivo desse lado se liga com o negativo do outro. E o negativo desse lado se liga com o positivo do outro. Então, positivo, negativo. E positivo e negativo. Então, em uma reação lenticular, tem uma base, tem um ácido. Então, do outro lado, você já pode colocar uma molécula de água, ok? E o ácido, no caso, o sal formado. Aí você precisa ver quem que é a outra parte negativa e quem que é a outra parte positiva que tem do outro lado, fora o OH e o H, formando sal e água, tranquilo? Lenticular, tem uma base, tem um ácido, do outro lado é sal e água. Então, só lembrar isso daqui, ó. Base mais ácido forma sal mais água, beleza? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho isso daqui, um programinha aqui, só pra gente relembrar um pouquinho lá a questão dos ácidos, né?
Então, lembrando que ácido são substâncias que em solução aquosa conduzem corrente elétrica, então por isso que a nossa lâmpada acende, né? Como a gente fez lá em sala. Então, a nossa lâmpada ela acende. Isso dependendo da concentração aqui, no caso do meu ácido ou da minha base. Então, ó, coloquei aqui, ó, um ácido forte. Reparem que a lâmpada vai acender forte. Se é um ácido fraco, a lâmpada vai acender fraco. Se é uma base forte, a lâmpada acende forte. Se é uma base fraca, a lâmpada acende fraca. Beleza? E daqui nós temos o pH. Então, vamos colocar aqui um ácido forte. Então, o ácido forte a gente vai colocar aqui, ó. A cor vai mudar daquele papel de tornassol, que é aquele papelzinho que eu levei em sala lá. E a gente vai procurar ver qual cor que se aproxima mais aqui. Eu acho que deve ser esse 2, né? Entre 2 e 1 aqui, mais próximo do 2. Então, no caso, ele é um ácido forte. Agora vamos tentar um ácido fraco. Então, porque aqui, ó, ele ficou um pouquinho mais claro aqui. Então, na cor aqui no número 5, mais ou menos. Então, um ácido fraco, já está próximo de 7, né? Uma base forte, vamos colocar aqui. Então, tá aqui, ó, uma base forte, tá aqui entre 12 e 13. Então, tá aqui, ó, 12. Então, é considerado uma base forte. Vamos colocar uma base fraca. Base fraca, ó, reparem que a cor já ficou diferente. Vamos mergulhar aqui. Então, aqui entre 9, próximo ali de quase 8, 7. Tranquilo? Então, esse é o papel de tornassol, que ele muda de cor. No nosso caso, na nossa sala até que não mudou tanto de cor, não deu tanta diferença, tá? Então, aqui só aparelhos que vão medir, no caso, o pH, né? Então, coloca aqui, ele vai te medir. Se for um ácido forte, vai lá medir, ó, próximo de 2. Vamos aqui, ó. No caso, quando eu tenho a diferença, quando eu tenho um ácido fraco ou forte, por exemplo, aqui, ó, eu estou aumentando o pH ali, no caso, né? Então, no caso aqui, ó, conforme eu aumento, no caso aqui, ó, ele está aumentando o que? A quantidade de moléculas, ou seja, quanto mais H eu tiver ali, mais forte vai ser aquele ácido, ok? Então, só para a gente relembrar lá as questões lá de ácidos e bases, beleza? Vamos voltar lá. Então, aqui falar agora sobre os óxidos. Então, nós falamos sobre os ácidos, as bases, e ácido mais base forma sal e água, e nós temos também os óxidos, tá? Então, os óxidos são compostos binários. O que quer dizer compostos binários? Onde eu tenho apenas 2 elementos. Não importando se eu tenho 2, eu tenho 7 de um deles, não importa. O que importa é que eu tenho apenas 2 elementos, um diferente do outro. Ou seja, no nosso caso aqui eu tenho o cloro e tenho o oxigênio, eu tenho o sódio e tenho o oxigênio, tá? Então, para ser óxido, ele tem que ser compostos binários, sendo um deles o oxigênio, e no caso dos óxidos, o oxigênio será sempre o mais eletronegativo. Então, só tem um elemento que ele não se liga para formar um óxido, que no caso é o flúor, né? Você lembra lá do FON, que eu falei em sala lá. O FON é o flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os 3 elementos mais eletronegativos. O que quer dizer esse eletronegativo? Quer dizer a força com que ele pode atrair um elétron, né? Então, o mais forte da nossa tabela é o flúor, que é o F de forte, tá ok? Então, o flúor é o mais forte, por isso que o segundo mais forte é o oxigênio. Então, no caso, eu só não posso estar ligado com o flúor. Os demais elementos químicos são mais fracos que o oxigênio, então eles são considerados óxidos. Então, no caso aqui, ó, eu tenho sódio e tenho o oxigênio. Então, Na2O. O cálcio e oxigênio. Então, CaO. Lembrando que quando está positivo, quer dizer que ele está perdendo elétrons, e quando está negativo, ele está ganhando elétrons. Então, no nosso caso aqui, ó, se o sódio está perdendo, se cada sódio está perdendo um elétron, então eu vou precisar de 2 sódios para fornecer os 2 elétrons que o meu oxigênio precisa ganhar, ok? Regrinha lá das reações químicas que vocês vão utilizar para o resto da vida. Então, CaO, no caso, cada cálcio família 2A, ele está perdendo 2 elétrons. O oxigênio família 6A, ele está ganhando 2 elétrons. Então, por isso que só fica CaO. Aqui no meu caso, eu tenho alumínio e oxigênio, carbono e oxigênio, nitrogênio e oxigênio, tá? Então,
esse CO2 ele é um óxido. Esse CO2 que é liberado na queima de combustíveis, né, em indústrias, enfim, é o responsável pela chuva ácida, né, que é esse CO2, que é outros compostos também que chovam, que no caso em contato com a água da chuva, eles formam ácidos e por isso se fala chuva ácida, porque o pH da chuva é alterado por causa desses óxidos, tá, ok? Nós vamos ver um pouquinho mais pra frente como ocorrem essas reações, beleza? Então, vamos falar agora um pouco sobre indicadores. Deixa eu só revisar aqui um pouquinho. Então, ácidos, bases, sais e óxidos. Entenda bem certinho a diferença entre todos eles. Aqueles exercícios que nós fizemos em sala, tentem refazer os exercícios do livro sobre os ácidos, sobre as bases, sobre os sais e sobre os óxidos, ou seja, como identificar cada um deles. Beleza? É bem simples. E agora sobre indicadores, que é aquelas substâncias que eu levei na sala que mudaram de cor, né? Que a gente ficava brincando lá, muda para uma cor, muda para outra. Então, no caso, eu tenho alguns indicadores. Esses indicadores, eles me indicam pela cor que se a substância está ácida, ou se ela está base, ou se ela está neutra, tá? Então, o mais fácil é você achar o ácido e a base, porque o neutro, ele é muito complicado de estar achando ali, porque é um valor para você conseguir controlar até chegar a ele é difícil, mas é possível, tá? Então, no caso da fenolftaleína, que é aquela uma que a gente utilizava lá na sala para ficar, no caso, meio rosa lá, um meio rosa vermelho, né? Então, ele é considerado. Alguns autores colocam vermelho, outros colocam rosa, tá? Mas é ali a mesma coisa. Então, no caso da fenolftaleína, ácido ela fica incolor e base ela fica vermelho, beleza? Nós temos outro indicador também, o qual eu não utilizei lá na sala, mas esse daqui é o alaranjado de metila. O alaranjado de metila, então no ácido ele fica vermelho e na base ele fica alaranjado, beleza? Então reparem bem aqui, tá? Isso daqui não tem como uma regrinha que tem que seguir igual uma fórmula de cálculo. Não, isso daqui tem que acabar meio que decorando ali. De tanto você falar e tanto você acabar ali vendo as aulas, repetindo ali, você acaba decorando. Mas enfim, é necessário tomar um certo cuidado para não confundir essas cores aqui. Então, fenolftaleína, ácido ela é incolor, base ela é um vermelho ou rosa, ok? O alaranjado de metila, então no ácido ele é vermelho e na base ele é alaranjado. O azul de bromotimol, que foi o que eu utilizei em sala, então, ou seja, no ácido ele fica amarelo e na base ele fica azul, tá? Então, fenolftaleína e azul de bromotimol são os mais utilizados em sala, em experimentos. Por quê? Às vezes o alaranjado de metila, aqui por ele ficar vermelho e alaranjado, às vezes a diferença de cor não é tão grande assim, ou seja, às vezes muitas pessoas acabam não percebendo bem essa diferença de cor. Então, para não dar confusão, geralmente o mais utilizado é fenolftaleína e azul de bromotimol, porque dá uma diferença de cor bem legal ali, tá? Então, outros indicadores naturais são, no caso, a hortênsia, né, que é uma planta, é uma flor que dependendo do pH do solo, ela altera a sua cor, né? E tem essa outra planta aqui também, que também altera a sua cor, tá? E a beterraba? Beterraba também. Se você fizer um suco da beterraba ali, ferver a beterraba, bater ela no liquidificador, pegar aquele suco, aí você colocar vinagre, ela vai mudar de cor, tá? E no caso, às vezes acontece, por exemplo, principalmente quando faz uma salada de beterraba, uma coisa assim, que coloca ali um limão, ou coloca um vinagre, uma coisa ali, a beterraba ela acaba mudando de cor. Então, se você fizer um suco da beterraba e colocar vinagre ou colocar limão, ele vai estar mudando a cor no caso do suco, beleza? Então, a questão ali de química ali de ácidos, bases, sais e óxidos e indicadores é basicamente isso, uma breve revisão aí. Tentem refazer os exercícios da apostila lá e boa prova.